Quando que foi a última vez que você se acolheu, e simplesmente entendeu que aquilo é um erro, você melhora ou não e bola para frente. Se aninhar, sabe, se acolher, como a gente faria com uma amiga. Com uma amiga a gente consegue fazer isso de forma melhor, a gente consegue ser gentil, mas quando é com a gente mesmo, isso fica um pouco mais difícil, deixando de lado, deixando todos os aprendizados que nós temos com o outro, para ser gentil com o outro, e deixamos de ser gentil com a gente mesma. Então o vídeo de hoje é um convite à gentileza. Vamos falar sobre isso. Muitas vezes a gente entende, nós mulheres, que nós precisamos ser gentil. E na verdade a gente é educadas para ser gentil de qualquer maneira. Se você não for gentil, ninguém vai querer casar com você. Se você não for gentil, as pessoas vão achar que você é mal educada. Se você não for gentil, infinitas possibilidades, e sempre com um olhar no outro. Já pensou na gentileza olhando para você? Com você? Você está sendo gentil com você? Ou quando você comete algum erro, que nós fazemos isso todos os dias, você se maltrata? Você se xinga? Fala, eu não faço isso, mas você fala, mas que idiota. Ou que idiotice que eu fui fazer. Então, muitas vezes, a gente é muito gentil com outras pessoas, mas não somos gentis com a gente mesmo. Qual foi a última vez que você foi gentil com você? E quando a gente pensa em gentileza, é legal também pensar na autocompaixão, ou seja, aceitar os próprios defeitos, aceitar que são coisas e características que trazemos desde a infância e que às vezes vamos ter que lidar com ela ou elas a vida toda. A gente melhora, depois piora, depois melhora de novo e assim a gente vai evoluindo durante a vida. Mas eu só entendi isso quando eu comecei a acolher essas minhas falhas, começar a acolher os meus defeitos, se eu posso dizer assim, a acolher essas coisas que acontecem no dia a dia. E também, junto com isso, claro, óbvio, agradecer a cada pequena falha, a cada pequena evolução que você consegue agir de forma diferente, agradecer. Eu consegui, eu consegui. E com o tempo, eu aprendi que eu não preciso ser boa o tempo todo. Eu não preciso ser perfeita, porque ninguém é. Mas nós cobramos uma perfeição surreal e nos massacramos quando cometemos algum erro, sem nenhuma necessidade. E que aí, sabe qual foi o aprendizado? Eu acho que foi um dos aprendizados mais valiosos que eu tive, acho que na minha vida. Impor limites. A partir do momento que eu comecei a acolher os meus erros, entender que eles fizeram parte, eles fazem parte de quem eu fui e de quem eu sou hoje. Se eu não tivesse cometido esses erros, talvez eu não estaria aqui. Talvez eu não estaria da forma, vendo a vida da forma como eu vejo hoje. Eu não estaria conversando com você aqui. E sabe qual foi o maior aprendizado? O maior aprendizado foi colocar limites. Primeiro colocar limite em mim, que eu posso me acolher, e depois colocar limite para o outro. Porque quando a gente é educado ou educada para ser gentil o tempo todo, nós vamos, eu não sei como dizer, mas a gente vai se engessando, vai criando uma capa, tá me vindo moldura na cabeça, mas não é, armadura. Vai formando uma armadura tão grossa em volta da gente, que a gente não consegue se libertar, fica com um andar tão enrijecido, com um corpo tão pesado, simplesmente por não entender que a gente não precisa ser gentil o tempo todo. A gente não precisa ser perfeita o tempo todo. E aí vem um grande aprendizado.
imponha limites. Aprenda a dizer não. Aprenda a colocar limites, porque quando você fala não para o outro, você está falando sim para você. Enquanto você continua falando sempre sim para o outro, adivinha, você está sempre recebendo o seu não. E eu sei, às vezes você nunca disse não. Você disse sim para tudo e ficou sobrecarregada ou anda sobrecarregada com tudo. Filhos, trabalho, marido, companheiro, companheira. Você está dizendo tanto sim que está inchada, porque você não consegue se liberar. Comece com pequenas coisas. Se você tiver dificuldade para responder na hora, fala: olha, nesse momento eu não posso responder. Você me dá 5 minutos? Você me dá 10 minutos? Você me dá, posso responder amanhã? Porque você pode, como você está no automático de sempre dizer sim, isso pode ser uma dificuldade, mas é tão libertadora que vale muito a pena. Coloque aqui nos comentários para mim. Você já está dizendo não para os outros e sim para você? Beijos, até o próximo vídeo.